Nós vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 17, verso 1 até o versículo 5. São Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele em quem me comprazo, escutai-o. Podeis assentar? Eu desejo falar sobre o tema A Ele Ouvir. Esse tema está na série de mensagens Adoção, uma série de estudos que o nosso profeta trouxe para a igreja, e eu creio que nós devemos sempre caminhar por dentro da mensagem, porque a mensagem ela nos posiciona, a mensagem ela nos dá segurança. Não é a minha mensagem, não é a mensagem de um homem, de um pastor, mas é a mensagem que Deus enviou para nós através de um profeta. Amém? E que privilégio seria, né? Você, quem sabe, algumas vezes já pensou isso? Se você pudesse ter vivido nos dias que Jesus caminhou aqui, ou se você tivesse vivido nos dias dos profetas, estado ali com Moisés, com Elias, esses grandes homens, e poder conversar com eles, ouvir diretamente deles a mensagem que Deus tinha para aquele tempo. Mas quando nós pensamos no tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos ver que nós temos um privilégio ainda maior do que viver em qualquer um dos tempos dos profetas do passado, porque nós estamos no tempo onde todas as coisas elas se encerram. E quando você vê, por exemplo, o livro de Daniel, e podemos dizer que o livro de Daniel era o Apocalipse do Velho Testamento, porque era um livro também de mistérios, símbolos. E Daniel, depois de ver todos aqueles símbolos, e no final ele disse: Senhor, eu não compreendo. E então Deus disse para ele: não te preocupes, não é para agora, isso é para o tempo do fim. Então, hoje nós estamos vivendo, mesmo o profeta Daniel não pôde ver a revelação daquilo que ele estava vendo, mas hoje nós estamos no tempo onde que todas as coisas foram reveladas, e principalmente no tempo aonde Deus está posicionando sua igreja a um nível que nunca nenhum homem esteve, exceto quando
Adão esteve antes da queda. E claro, Cristo também, né? Mas tirando ele que era o próprio Deus, nenhum homem viveu a posição que Deus está levando sua igreja no tempo do fim, através da mensagem do mensageiro desta era. E a série Adoção que o profeta nos trouxe, ela fala de posicionamento. A palavra adoção quer dizer posicionamento. E eu quero falar um pouco sobre isso, não vai ser uma pregação, mas um pequeno estudo daquilo que nós já sabemos, mas para a gente refrescar a nossa memória, porque nós, irmãos, esperamos por algo grande. E esse esperar por algo grande não pode ser somente uma retórica, palavras, mas tem que ser uma realidade. Uma realidade. Porque se nós não estivermos realmente conscientes e focados, a gente vai ter simplesmente uma mensagem intelectual. E uma mensagem intelectual não nos levará a lugar nenhum. A única coisa que nos levará a um posicionamento é uma mensagem aqui na alma, vivida e experimentada na experiência de cada dia. Amém? E muitas vezes nós ouvimos falar sobre o poder da palavra falada. E a gente sempre joga isso para um futuro. Mas uma fé que olha somente para trás é uma fé histórica. E um Deus histórico que fez, mas que não está fazendo, não tem nenhum efeito. Uma fé que olha só para frente é uma fé futurista, que também não serve. Por quê? Porque eu estou vivendo hoje, eu não estou vivendo o amanhã. O amanhã não me pertence, amanhã eu posso não estar aqui. E se eu tiver uma fé somente olhando para frente, eu estarei fora do plano no hoje. E o que importa para mim, o que importa para a igreja é o hoje. Porque Ele pode nos chamar hoje, individualmente, ou pode haver o arrebatamento hoje. Então, por isso, a nossa fé, ela tem que estar vivendo o hoje. Amém? E, então, nesse grande projeto de Deus, nós tomamos como base a Escritura que diz: porque eu, Senhor Jeová, não mudo, por esta causa não sois consumidos. Deus não muda e Deus não adapta os seus projetos. Ele mantém, se Ele mudasse, Ele não seria Deus. E quando você vê Jesus, quando foi indagado sobre casamento e divórcio, e eles tentaram pressionar Jesus, citando ali sobre Moisés, a carta de divórcio, a resposta de Jesus foi: mas no princípio não foi assim. Então veja que ele levou eles ao princípio. Por quê? Porque o princípio, o plano dele se mantém, né? E quando nós olhamos então, o que é que Deus espera de mim nesse tempo final, aonde tudo vai chegar a uma conclusão? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? Nós precisamos olhar o princípio e ver como que foi lá no princípio. E esse princípio, ele vai muito para trás, ele vai lá no Gênesis, ele vai lá antes da queda do homem. E lá você vê um Adão e uma Eva
pequenos deuses. Um homem que dominava sobre toda a natureza. Um homem que não precisava pedir para Deus fazer algo. Ele tinha a autoridade de Deus para fazer. Adão tinha a palavra falada, ou seja, o poder da palavra. E o que ele dizia, acontecia. Eva também tinha a mesma posição, os mesmos privilégios de Adão. Inclusive, o profeta diz que Eva perdeu os seus direitos depois da queda, que até ali ela tinha a mesma posição de Adão. E por isso que a Bíblia diz, não permito que a mulher ensine. E aí Paulo diz, porque Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Então, através dela, o diabo entrou, por isso Deus diz, não permito que a mulher ensine. Alguém pode pensar, mas Adão também errou. Adão não foi enganado. Adão recebeu Eva de olhos abertos, porque ele sabia que se ele não a recebesse, ela estaria morta. E Adão estava ali sendo como um tipo de Cristo, que foi até a cruz de olhos abertos. Veio ao mundo de olhos abertos, sabendo o que ele iria passar pela sua noiva. Entende? Por isso que a Bíblia diz, Adão não foi enganado. Ele simplesmente aceitou aquilo para protegê-la, como Cristo aceitou o caminho da cruz para nos proteger da morte, né? Então, como era no princípio? Adão, um pequeno Deus, governando. E Eva era Adão também, na forma feminina. Ela fazia tudo o que via Adão fazer. E nós vamos observar aqui a Eva como tipo da igreja agora. Se Eva era a expressão, era Adão na forma feminina, hoje a igreja deve ser o quê? A expressão de Cristo. A parte feminina que estava em atributos em Deus e se manifestou na noiva. Na mensagem Jeová Jireh, primeiro, né? No 101, tem Jeová Jireh 1, Jeová Jireh 2 e Jeová Jireh 3. São 3 sermões. E em Adão e Eva, tudo aquilo era Adão, para começar. Observaram? Adão e Eva, tudo aquilo era Adão. Para começar, Deus tomou uma costela do seu lado e fez uma mulher. E ele tirou a parte feminina do espírito de Adão e o colocou em uma mulher. Aí quando você vai em Gênesis capítulo 2, né, verso 26, na criação do homem, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 2, verso 26 diz assim, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ah, veja como tem mais que um Deus. Deus estava conversando com os outros deuses. Não. Ah, ele estava falando com os anjos. Não. Porque nós não fomos feitos à imagem de anjos.
Deus estava falando com seus próprios atributos. Ele estava falando com o próprio Logos, a palavra. Né? E aí você veja que, se isolar aqui, vai pensar que ele estava falando com outro Deus. Mas quando você vai a Gênesis 2:7, eu li Gênesis 1:26, agora Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e formou, não é formaram. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou Deus o homem do pó, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E no verso 27 do capítulo 1 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aqui você vê que Deus formando o homem em duas etapas. Gênesis 1, 26 e 27, diz que Deus formou o homem à sua imagem, o formou, macho e fêmea os criou. Já em Gênesis 2:7, diz: E formou Deus o homem do pó da terra. Aqui está falando do homem corpo, em Gênesis 2, verso 7. Porque antes ele fez o homem à imagem dele, Deus é espírito, então fez um homem espírito. Mas a Bíblia diz: E não havendo quem lavrasse a terra, então ele formou do pó da terra um corpo. E ali então ele colocou o homem espírito dentro de uma casa, a qual nós vemos no espelho todos os dias. Mas observe que quando ele formou o homem à sua imagem, você tem que observar no 27, diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ali era só o homem, Adão, espírito. E Deus o formou à imagem dele. E daí diz: macho e fêmea o criou. Então isso nós percebemos que Deus, ele tinha nele um atributo feminino. Um Deus completamente homem, mas com um atributo feminino dentro dele. Quem era esse atributo feminino? Era a sua noiva, que estava dentro dele. Aí quando Deus faz Adão, e ele diz, e ele faz a sua imagem, ele tinha que fazer o Adão também com um atributo, ou com um espírito feminino dentro dele. Uma natureza feminina. Porque Deus tinha esse atributo também, que éramos nós. Por isso o profeta diz: E em Adão e Eva, tudo aquilo era Adão. Mesmo depois que Deus fez o Adão dormir, tirou a costela e fez a Eva, quando você via Adão e Eva, o profeta diz: tudo aquilo era Adão. Estão entendendo? Tudo aquilo era Adão, porque ela, antes de estar ali fora, visivelmente, ela estava no Adão. Assim como nós temos que chegar ao ponto de ser a expressão de Cristo, porque nós, antes de se manifestar, já estava nele. Não sei se estou sendo claro. Por isso que ele diz: macho e fêmea os criou, e os criou à sua imagem, porque Deus, o Eterno, tinha em si um atributo feminino, que era a sua igreja, que estava dentro dele. E aí o profeta diz: o que era Eva? Ela e Adão eram um só. Eles eram chamados, está vendo? Eles, os dois, eram chamados de Adão. E o profeta diz que a igreja
ela chegará ao ponto de ser chamada a Senhorita Jesus Cristo. Porque no princípio era assim, um Adão à imagem de Deus, um Adão que dominava sobre tudo. Então veja, o que Eva era, ela e Adão eram um só. Eles eram chamados de Adão, eles eram espírito quando ele formou o homem da primeira vez. Ele o fez à sua própria imagem. E Deus é um espírito, na imagem de Deus ele o criou. Macho e fêmea ele os fez. Então, ainda não havia o homem para arar o solo. Então Deus formou o homem do pó da terra e colocou esse espírito duo nele. E aquele foi o primeiro Adão. Gênesis 2:7, vocês viram? Gênesis 1:26 e 27, ele forma o homem espírito, macho e fêmea. Gênesis 2:7, ele forma um corpo e põe esse espírito duplo, dentro daquele corpo. E agora estava andando Adão. Mas Deus disse, não é bom que o homem viva só. E aí Deus o coloca a dormir, tira da sua carne uma costela e ali forma o corpo de Eva. E aí Deus vai lá no espírito do Adão e tira aquela natureza feminina que estava lá e coloca naquele corpo. Amém? Jeová Jireh 2, agora, parágrafo 65. Adão e Eva eram o mesmo espírito. A Bíblia diz em Gênesis 1:27. A imagem de Deus, Deus é um espírito, a imagem de Deus ele o criou. Macho e fêmea os criou, na forma do espírito que estava em Deus. E Adão era para cuidar da terra, exatamente como o Espírito Santo deve liderar a igreja agora. E ainda o homem não estava na carne, ele era ambos, masculino e também ele era feminino, porque é o mesmo Espírito. Então Deus criou o homem do pó da terra e o fez na forma de animal, a qual nós somos agora como animais, nós sabemos. Nós somos mamíferos, e isto é um animal de sangue quente, e nós estamos na imagem de vida animal. E então Deus tomou uma costela de Adão. Uma mulher é um produto derivado de um homem, não exatamente na criação original. Ele tomou uma costela, ele separou o físico e tomou o espírito feminino de Adão e colocou em Eva. E ali estava o homem e a mulher. E quando eles saem desses lugares, então veja, depois Deus tomou o espírito feminino e colocou na mulher, e agora estava ali o homem e a mulher. E o profeta dizia agora, quando eles saem dessa natureza de o homem ser homem, mulher ser mulher, o que acontece? E quando eles saem desses lugares, eles estão fora de sua condição verdadeira. Há alguma perversão em algum lugar, quando uma mulher quer ser masculina, ou um homem quer agir de maneira feminina. Há algo errado em algum lugar, eles estão fora de suas verdadeiras condições. Então veja, irmãos, que como Eva era um produto derivado do homem, ela tinha as mesmas qualidades desse homem de onde ela foi tirada. Antes da queda, se ela via Adão falar a palavra e a natureza obedecia, Eva simplesmente falava a palavra e a natureza lhe obedecia também. Ela não precisava pedir a Adão, pede para o vento parar que está bagunçando meu cabelo. Ela tinha visto Adão fazer isso um dia atrás, ela simplesmente falava e o vento lhe obedecia. Porque ela era um produto derivado, ela tinha as mesmas qualidades que havia no Adão. E é para esse ponto que Deus está levando a igreja. Porque se nós somos a parte feminina que estava em Deus,
nós temos também as mesmas, ou devemos ter as mesmas qualidades que está em Deus. Por isso que o profeta diz, a Bíblia diz, Jesus disse: vós sois deuses. Amém? Vocês estão acompanhando? Então, a queda nos tirou dessa posição. Mas a restauração, ela nos leva novamente a essa mesma posição. Se o rapto acontecesse antes do homem chegar a essa posição da origem, Deus teria perdido para o diabo. Porque o diabo iria dizer assim: eu derrubei, eu tirei o homem da sua posição, e Deus nunca conseguiu colocá-lo outra vez. Então veja o quão profunda é a mensagem que Deus enviou através de um profeta. É uma mensagem de restauração, mas você não pode olhar somente como uma restauração de doutrina. A doutrina restaurada nos leva a entender o nosso lugar, e o nosso lugar é estar na posição de uma igreja que exerce a autoridade de Cristo. Amém? Então veja, a queda nos tirou, mas a restauração nos leva de volta. E quando você olha, irmão, o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. Tudo que você vê ali em tipos, em tradições, festas, costumes, tudo aquilo era uma mensagem indicando por onde nós iríamos passar. E você vai ver que havia em Israel uma tradição chamada sobre a adoção de filhos. Por exemplo, nascia um filho em uma família determinada ali em Israel. Ao nascer, naturalmente, ele era filho. Mas, para ele ser herdeiro, ele precisava de um requisito: ser aprovado. Não é como hoje, que nasceu, já é herdeiro. Então, aquele pai, ele contratava um tutor para ensinar o seu filho. E o que seu pai iria ensinar? Ou melhor, o que o tutor iria ensinar? Os costumes do pai, sobre os negócios do pai. Se fosse hoje, e o pai fosse, por exemplo, um mecânico, o tutor ia ensinar sobre mecânica, e sobre ser um homem de palavra, tudo aquilo que, todas as qualidades que aquele pai tinha. E quando o filho mostrava ser um bom filho, então o tutor levava para o pai e o aprovava. Mas o profeta diz que muitas vezes havia filhos que, por mais que o tutor se empenhasse, se dedicasse, ele não estava interessado com os negócios do pai. Era um tipo perfeito de hoje, que há pessoas que, por mais que o tutor, porque hoje o nosso tutor, o profeta diz, é o Espírito Santo, e por mais que o tutor, o Espírito Santo, ensine, fale, há pessoas que não estão interessadas em obedecer, não estão interessadas em guardar a doutrina, não estão interessados a se vestir adequadamente. Pode o tutor vir diariamente falar sobre, por exemplo, a Bíblia diz, teu falar seja sim, sim, não, não. Que o homem tem que ter palavra quando ele fala e deixar sempre um bom rastro. Mas tem muitos que não importa, não se interessam. Não ter olhos cheios de cobiça, mas não se interessam. Que a mulher deva vestir-se decentemente,
Mesmo Deus mostrando em visão ao profeta aquela mulher de salto alto, cascavelando e caindo ao inferno, e o profeta falando em séries e séries de mensagens que não se deva às irmãs colocar esses saltos altos, porque isso faz com que elas tenham um caminhar sensual. Mas você vê que elas continuam, algumas, a fazer do jeito que acha que deva ser feito. Isso faz com que o tutor leve uma informação negativa ao pai. Pai, eu tenho falado sobre tua palavra, mas eles não interessam, elas não interessam. Eles têm a maneira deles fazer as coisas, deles agir e continuam. Olha, o porta-voz que eu tenho usado ali está com os cabelos brancos de tanto lutar, mas não se interessam. Então o profeta diz que o tutor chegava e dizia: pai, infelizmente o teu filho não se importa. E o pai baixava a cabeça, triste, porque sabia que aquele filho nunca seria herdeiro. E que aquele filho também não o representaria nas gerações futuras. Mas havia também o bom testemunho daquele que o profeta diz que chegava e dizia: pai, olha, o teu filho é a tua cara. Ele diz amém à tua palavra. Ele simplesmente, quando a tua palavra diz algo, ele diz: eu creio assim, é assim mesmo que tem que fazer. E o profeta dá um exemplo e diz assim: olha, o tutor fala assim: outro dia, para você ter uma noção, havia um empregado seu sentado na hora do serviço. E quando o seu filho viu, ele foi até aquele homem, colocou seu braço ao redor dele e disse: ei, você não é empregado do meu pai? O que você está fazendo aí parado? Então o profeta disse que aquele pai estufava o peito, feliz, e dizia: este é o meu filho. Este é o meu filho. E aí então, uma vez o filho sendo aprovado como um bom filho, um filho que se interessava. Às vezes você não dá conta de viver tudo, mas você mostra interesse. Isso vale para a adoção. Porque você não pensa que, se eu tenho que ser perfeito. Perfeito é Deus, nós somos perfeitos nele. Mas o pai tem que receber a notícia: teu filho se interessa. E então o pai tomava aquele filho, quando ele provava ser bom filho, o vestia com uma veste branca, o levava até os portão da cidade, aonde estavam os juízes, os anciãos, e ali então ele gritava para todos saber e dizia: aqui está o meu filho, e ele tem provado ser um bom filho, e de hoje em diante eu estou colocando ele diante de todos os meus negócios. A partir de hoje, vocês não precisam vir falar comigo, pode falar direto com ele. E o que ele falar está falado. Veja o tema: a ele ouvir, quer dizer, é com ele, ouça ele, o que ele dizer está dito, o que ele disser está dito. Aquele filho recebia a adoção, que é o posicionamento. Passava a ser herdeiro e passava também a carregar o nome do pai. Na descendência futura, ele estava representando aquele nome. Então veja vocês, irmãos, que Jesus, na escritura que nós lemos aqui, ele passou por esse processo também. Ele não precisava, porque ele era Deus.
Mas veja que mesmo quando ele estava lá no Jordão para ser batizado, e João olhou para ele, João disse: o quê? Tu vens para ser batizado por mim? Eu que careço ser batizado por você. Aí Jesus disse: deixa por agora, a mim convém cumprir toda a justiça. E então Jesus, ele tomou a forma humana, e ele viveu, foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz: em nada pecou. E provou ser bom filho, obediente, dedicado, interessado pelos negócios do Pai. Quando José e Maria foram à festa na cidade e voltando não viram Jesus, e eles deduziram que Jesus estava com algum dos parentes, e chegando em casa, vamos dizer, se fosse hoje, né, liga para o parente, manda um WhatsApp, pede, mas a notícia é: não está conosco. Maria vai até no parente, o José vai lá no outro, e Jesus veio com vocês? Não. Aí eles se preocuparam e eles voltaram. Esse é um tipo também. Quer encontrar Jesus? Volte lá onde você o deixou. Às vezes a pessoa quer encontrar Jesus, mas não quer voltar lá onde que errou, consertar, porque ele vai estar ali te esperando. Ele não segue para frente. Eles voltaram e encontraram Jesus fazendo o quê? Discutindo a palavra, ensinando, discutindo no sentido de falar, né? Não discutindo nesse espírito de discussão, mas ensinando a palavra para aqueles grandes líderes, aqueles sacerdotes. Quantos anos ele tinha? 12 anos. Interessado com os negócios do Pai. Aí Maria disse: olha, eu e teu pai te procurávamos. Maria deu um testemunho contrário do que ela havia dado, porque ela sempre disse que ele era filho de Deus. E agora dizendo: eu e teu pai. Mas quando você comete um erro diante da palavra, a palavra sempre vai te corrigir. E quando ela disse: eu e teu pai te procurávamos, ele já corrigiu ela dizendo: a mim convém fazer os negócios do meu pai. E se o pai dele fosse José, então ele estaria cuidando de algum negócio de carpintaria. Então veja, ele sendo um bom filho, interessado com os negócios do pai. E quando ele chega a São Mateus 17, então o tutor já tinha dado notícias dizendo: olha, ele é a sua cara. Ele é dedicado. Aí o que o pai faz? A mesma coisa que o pai judeu fazia. Pegava o filho, o judeu, vestia de branco, levava até os portões da cidade, e diante dos anciãos, dos juízes ali, ele trazia ali, fazia a adoção, posicionava o filho. Deus tomou Jesus, e vocês viram a escritura que eu li, e tomou junto 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, e mais 2 testemunhas lá do Velho Testamento, Moisés e Elias, e trouxe da eternidade para estar ali, para aquele grande evento. Amém. E a Bíblia diz que então Jesus se transfigurou, ou seja, o Pai o vestiu de branco. Amém. E aí ouviu-se aquela voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quer dizer, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Em outras palavras, o assunto é com ele agora. Toda a autoridade eu dou a ele. O que ele falar está falado. E isso que Jesus passou, irmãos, era uma amostra do que eu e você temos que chegar a esse ponto de adoção, posicionamento, para que possa então ouvirmos aquele testemunho que diz:
aquela afirmação que diz: a ele ouvi. A palavra agora é com ele. Vou pedir para o irmão Melk colocar para nós aqui o gráfico da estatura do varão perfeito. Ali está, os irmãos estão vendo? Vocês olham aqui, eu vou olhando ali e mostrando. Aquilo ali, aquela estatura, vocês observam, o profeta desenhou ela e ele tirou isso de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, né? Onde fala sobre, Pedro diz assim, que devemos colocar como base da fé, da nossa vida espiritual a fé, depois acrescentar sobre a fé a virtude, acrescentar sobre a virtude a ciência, e assim você vai construindo. O profeta diz: eu vou vos ensinar a construir uma casa, disse o irmão Brana. E você acrescenta sobre a ciência a temperança, e sobre a temperança você acrescenta paciência, e sobre a paciência você vai acrescentar piedade. E depois, sobre piedade, o amor fraternal. Essas 7 virtudes, que é a estatura de um varão perfeito, que são as qualidades de Deus. E quando o tutor vem, ensina a nós ter fé na palavra, ensina a nós ter virtude, virtude é poder, é unção, ensina a nós ter a ciência, que é o conhecimento espiritual entre o certo e o errado, ensina a nós ter paciência para esperar em Deus, ensina a nós ter piedade, que é ser como Deus, e ele ensina a nós ter amor fraternal, que é nos colocar no lugar do nosso irmão. Quando você vê, por exemplo, um filho do seu irmão passando por uma situação, você não olha assim e diz: se fosse meu filho. Isso aí é porque não ensina certo. Não, você tem amor fraternal, você se põe no lugar do irmão. Você diz: olha, se fosse comigo, se fosse filho meu, como eu gostaria? Eu gostaria que me ajudasse. E você vai ajudar. Se não puder ajudar, resolver o problema, você vai orar por ele, se põe no lugar dele. Então, quando o Espírito de Deus vê que você está interessado nessas qualidades, Deus vai te capacitar a ter essas coisas. E aí você então, chegando até o amor fraternal, aí você recebe, você vai ver que há uma divisão ali na estatura e tem a pedra de coroa em cima. E entre a pedra de coroa e o amor fraternal está escrito o quê? Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o batismo que vem sobre essa casa construída. E esse batismo com o Espírito Santo é a adoção. Porque a adoção, como falamos aqui, é posicionamento. Quando você alcança ser um bom filho, você recebe o posicionamento, o batismo do Espírito Santo. Agora, o batismo do Espírito Santo é a totalidade do que Deus tem para nós? Ainda não. Porque a hora que Deus der a totalidade, o profeta diz: não haverá lugar para nós aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, hoje, em mim e você, é o penhor. E o que é o penhor? É uma prova, ou melhor, é um sinal. Se eu vou comprar algo do irmão, e o irmão diz: eu quero 5.000 por isso aí, eu falo assim: olha, eu tenho 500 para te dar agora, e o restante eu te dou no final do mês. Aquele sinal que eu dei de 500 é um penhor, está comprometido. Eu estou dizendo assim, o resto vem depois. E quando Deus me dá o Espírito Santo, Ele se compromete comigo. É o penhor. Amém? É a adoção de filho. É o posicionamento aonde? No corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz: por um Espírito sois batizados em um corpo. Por um Espírito, não é por uma emoção, não é por um dom, mas por um Espírito, o batismo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vem
se você prova ser bom filho. Se você é interessado pelos negócios do Pai. Nos teus momentos de folga, o que é que você faz? Você lê a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus? Você ora? Ou você se ocupa só com as redes sociais? Não tem tempo para Deus? Você não está mostrando interesse pelos negócios do Pai. Qual a mensagem que o tutor está levando? Qual é a mensagem? E por que que aquela pirâmide ali está com as cores do arco-íris? E só abrir entre parênteses aqui. Você já observou que o diabo sempre procura personificar Deus? Um dia um pastor disse para mim assim, que ele, respeitando a posição, mas que ele não gostaria de colocar a pirâmide assim, a foto na igreja, porque já houve pessoas que vieram visitar a igreja e disseram que era um símbolo de maçonaria. Irmãos, o diabo sempre personifica. Ali está um símbolo da estatura de um varão perfeito. Agora, se o diabo pega esse símbolo, rouba de Deus, não deixa de ser um símbolo de Deus. Aí vem esse movimento sodomita e toma agora o que? As cores do arco-íris. O diabo sempre tentando personificar. Mas aquelas cores ali mostram as 7 cores, as 7 naturezas de Deus, que tem que estar em mim. E aí o profeta vem e diz assim, que o diamante, quando você lapida ele, corta ele, lapida, ele reflete as 7 cores do arco-íris. Ele diz, Jesus Cristo, o grande diamante, foi cortado na cruz. E ali ele refletiu as 7 naturezas. E essas 7 naturezas que estão ali, têm que estar em mim. Tem que estar em você. Eu vou ler aqui, irmãos, na mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 2, os 24 anciões. Olha só. A mesma coisa que João viu, Jesus, o pacto de Deus aceito nos limites do céu. E ao seu redor havia um arco-íris ao redor do trono, semelhante à esmeralda, âmbar, uma luz verde ao redor. 181, observe. De Noé, primeiramente, o arco-íris de Noé era composto de 7 cores primárias. Qualquer um sabe que o arco-íris tem 7 cores. Agora, quais são as 7 cores? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e o violeta. E estas são as cores do arco-íris. Agora, nós temos uma coisa profunda aqui. Estão acompanhando, irmãos? E eu apenas terei que acertar seus pontos salientes, porque está ficando muito tarde. Agora, recorde. Laranja, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Agora, se você observar, observe, 7. 7 cores, quer dizer arco-íris de 7 cores, que significa 7 arcos, 7 igrejas, refletindo 7 luzes. As 7 eras da igreja também refletindo as 7 luzes. Cada luz em volta uma da outra. Começou com o vermelho, depois do vermelho o laranja, que é um reflexo do vermelho, depois veio o amarelo, que é o vermelho e o laranja misturados, forma o amarelo, depois o verde, depois do verde o azul, então vem o anil. Do anil vem o violeta, que faz parte do azul. Aleluia! Não vê você Deus em seu arco-íris, 7 cores, seu concerto, que ele fez, um concerto que através das 7 eras da igreja, das 7 cores, ele pouparia a terra. Olha agora, então ali vocês viram as 7 cores nos 7 degraus. Entre a pedra de coroa está o Espírito Santo, que vem selar essas 7 naturezas em nós. E em cima está a pedra de coroa, na cor âmbar. Por que na cor âmbar?
Porque o profeta nos diz que, juntando as 7 cores, você terá o âmbar. E ali, então, na cor âmbar, está todas essas cores. Amém? Mas quando João o viu nesta cor âmbar, a cor âmbar, ele cercou, cobriu ao redor, como um halo. Um halo de cor âmbar cercava seu ser. Uma cor, um Deus sobre tudo, através de tudo, e em tudo, mas ali estão as 7 eras da igreja. Amém? E ele segue aqui. O que Deus fez para aquele homem perfeito, havia apenas um deles no mundo, apenas um no mundo, e aquele era ele. E Deus o talhou aqui, e ele foi ferido por nossas transgressões, porque eu era um pecador. Ele deixou aqui aquela luz do arco-íris de suas 7 eras da igreja brilhar sobre mim, para fazer conhecido que ele foi ferido por minhas transgressões. Aí está vosso arco-íris de 7 cores. Ele foi ferido por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus o lapidou, e o feriu, e o moeu, e o lapidou, para que ele pudesse refletir através de suas agonizantes feridas, perdão de pecados, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, humildade, os 7 frutos do Espírito que refletiria de volta em seu povo. Ele foi ferido, moldado e formado, para que a luz de Deus, brilhando através do corpo daquele homem, pudesse redimir o mundo inteiro. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Mas quando João ouviu o que era isto, o dia da redenção havia terminado. Estava tudo acabado. Então ele o viu de volta em sua condição original, uma cor âmbar. Não apenas a metade do mundo, isto apenas. O sol apenas brilhando em uma metade do mundo por vez, enquanto ele gira. Mas quando João o viu, ele parecia como uma pedra de jaspe sardônica, cores âmbar, misturadas juntos. Você tem o âmbar. E o âmbar era a cor ao redor do trono. Oh, que coisa! Oh, eu lhes digo que poderíamos apenas seguir e seguir. 7 espíritos, 7 cores, 7 eras da igreja, 7 mistérios, 7 luzes, tudo em 7. Deus é perfeito no 7. Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou. O mundo existirá por 6.000 anos e no 7º 1000 será o milênio. Amém? Então ali está, irmãos. Agora, vocês veem que em cima do amor fraternal vem o Espírito Santo, que é o selo, que é a adoção. E o que é a adoção? Vocês podem responder? Posicionamento. Você é posicionado como filho. Mas a pedra de coroa é chamado a plena adoção. Que é o quê? O tremendo batismo do Espírito Santo que virá sobre a noiva antes do rapto. E quando aquela pedra de coroa descer sobre a igreja, então ali será o quê? A ele ouvir. Não será você pedindo para Jesus parar a tempestade. Será você falando: tempestade, eu te ordeno, pare. Amém? E vocês viram essas coisas acontecendo no ministério do nosso profeta. Ele estava lá caçando esquilos e procurou, tentou da sua melhor forma, não encontrou, se assentou num toco de uma árvore e estava meditando nas Escrituras. E ele estava meditando na Escritura que diz assim: se tiverdes fé, e não duvidar em teu coração, tu dirás a esta montanha: mova-te daqui e lança-te no mar, e ela te obedecerá. E o profeta, então, ele era muito, irmãos, detalhista. Quem sabe eu e você, com certeza, se lêssemos aquilo ali, passaríamos por cima. Tiver fé, vou falar para a montanha mover. Mas o profeta era detalhista, ele viu que havia uma diferença entre você ter fé para pedir para Jesus mudar uma montanha e você ter fé e não precisar pedir, você falar. Havia uma diferença.
Ele estava acostumado a pedir para Jesus: Jesus, levanta o paralítico, e o paralítico levantava. Jesus, em teu nome, eu chamo esse morto, volte à vida, e o morto voltava. Mas ele nunca tinha dito: eu ordeno. E ele estava pensando, e ele disse que ele pensou, como se aplica essa escritura? Eu falar e as coisas acontecer? Ele chegou a pensar: será que isso está dentro da redenção? Porque poderia estar fora da redenção, estar lá nos dias de Adão, antes do pecado, quando ele falava e as coisas obedeciam. Mas dentro do período da redenção, quando o homem caiu, como posso aplicar isso? E de repente ele ouviu uma voz que disse: é isso mesmo, tu dirás. E a voz continuou e disse: o que é que você está procurando? E ele disse: eu estou tentando caçar esquilos, mas não encontrei nenhum. Aí a voz continuou e disse: fale a palavra, e o esquilo aparecerá. Não é peça para mim, é fale a palavra. E o profeta diz: e de repente uma unção veio sobre mim, a qual eu chamo de superunção. E eu olhei para uma árvore de sicômoro, uma árvore de espinhos, aonde um esquilo nunca, nem um animal subiria numa árvore de espinhos. Era impossível. Então ele olhou para aquela árvore e disse: haja um esquilo no galho desta árvore. E pelo poder da palavra, o esquilo foi criado. E ele disse que então ele esfregou os olhos assim, disse: meu Deus, será que eu estou tendo uma visão? E ele mirou o seu rifle e atirou. E o esquilo caiu. E ele correu até lá e ainda esfregou os olhos: é uma visão? E aí ele disse: não, mas visão não sangra. Está sangrando, é um esquilo de verdade. E ele levou para casa e preparou e comeu. Um esquilo criado pelo poder da palavra falada. E 5 vezes no ministério do profeta se manifestou o poder da palavra falada. Parou a tempestade, trouxe a vida ao peixinho morto. E o profeta diz: e o que vocês viram em partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Então a mensagem, irmãos, não é um grupo. A mensagem não é só uma restauração da doutrina. A mensagem é uma restauração da nossa posição. Voltar ao princípio. E na mensagem, olhe sempre para Jesus. O profeta diz assim: esse poder da palavra falada não virá em plenitude, na totalidade, até que o Concílio Mundial de Igreja aperte. Mas não significa que ele não possa acontecer em casos isolados, porque ele diz: não virá em totalidade, até que o Concílio Mundial de Igreja aperte. Mas quando, igreja, esse sistema apertar e nós perder nossos direitos, e o profeta diz: haverá uma placa na igreja fechada. Então ali, irmãos, aquela pedra de coroa virá. A plena adoção virá sobre a noiva. E então a eles ouvir. Você falará e as coisas virão à existência. Mas você não usará o poder da palavra falada pelo intelecto. Porque você vai ver as 5 vezes que o profeta exerceu esse poder, ele nunca tomou uma iniciativa para falar algo baseado em seu intelecto. Ele disse: eu estava ali, de repente uma superunção veio sobre mim e eu falei. Ele diz: não será você falando, será Deus falando através de você, porque agora você e Deus se tornaram um.
Estão entendendo? Como Eva e Adão eram um, porque Eva, antes de estar ali, ela estava em Adão. Porque Deus o criou, Gênesis 1, 26, macho e fêmea. Ele era homem, mas ele tinha um espírito feminino dentro dele. E quando Deus formou a Eva, ele tirou aquele espírito feminino e pôs em Eva. E se alguém encontrava a Eva caminhando sozinha e dizia, quem é a senhora? Ela poderia muito bem dizer, eu sou Adão. Ah, não me engana, Adão eu conheço. Sim, eu sou Adão, eu sou a parte feminina dele. Porque ela estava nele. Entende? Você pode dizer, eu sou a senhorita Jesus Cristo. Esse é o ponto que Deus espera que a igreja chegue. Mas como vamos chegar lá? Se nós não estivermos focados nisso. Se nós não subir esses 7 degraus. Se nós não mostrar interesse ao Pai de ser bons filhos. Se nós não deixar de lado os nossos pensamentos, nossas teimosias. Seremos simplesmente crentes da mensagem. E o profeta diz, a Bíblia diz, São Mateus 25, que sobre a parábola das 10 virgens, 5 delas tinham azeite de reserva. E quando o noivo veio, elas foram. Mas 5, quando ouviram o clamor, eis aí vem um noivo, elas correram para acender as lâmpadas e não tinha. Agora, você diz, elas nunca tiveram azeite? Elas tinham. Mas elas tinham só um pouquinho. Elas tinham só azeite para manter a lamparina acesa. Quando estava apagando, elas corriam buscar azeite e colocavam. Compravam, né? Corriam atrás. É o tipo do crente que tem o Espírito Santo, mas só para se manter de um culto no outro, de uma ceia na outra. Nunca se interessa em cavar mais fundo. E quando ouviu o clamor, eis aí vem um noivo, faltou-lhes azeite. Isso aponta para o quê? Quando o Concílio Mundial de Igreja vier, e o aperto chegar, e esse irmão que se assentou sempre no mesmo banco seu, começar a exercer esse poder, aquele que foi um relapso, relaxado, dirá, irmão, eu quero esse poder, eu quero isso que você tem. E o que a Virgem Prudente dirá? Eu não posso te dar. Ide comprar, vai orar, vai jejuar, vai buscar. E enquanto eles vão buscar, o noivo vem e eles ficam. E haverá pranto e ranger de dentes. Perde a salvação? Não, não perde, mas perde o arrebatamento, o casamento. Por isso, irmãos, que o nosso foco seja ser bom filho. Lembre que a característica de ser bom filho, uma delas era ter interesse pelos negócios do pai. O profeta diz, o filho colocava a mão no ombro do funcionário e dizia, o que você está fazendo aí parado? Você não é empregado do meu pai? Não é a hora do serviço? Interesse. Interesse pelas coisas de Deus. Amém? Então que Deus nos ajude, irmãos, a entender que isso, quando falamos poder da palavra falada, não adianta, irmãos, usar isso como jargão, como palavras de efeito sobre a igreja. Oh, a noiva será uma super raça, pula. A noiva será a senhorita Jesus Cristo, oh, salta. Irmãos, isso é na prática. Eu preciso ter. Agora, se você olhar para você, você não vê condição para isso. Eu não vejo condição para isso. Mas não, eu não estou olhando para mim, estou olhando para Ele. É o grande diamante que foi lapidado. É dele que vem essas 7 cores. É Ele que coloca isso em mim. Mas eu preciso me interessar. Pai, eu quero. Tiago disse, se tens falta de sabedoria, peça a Deus e Ele te dará e não te lançará em rosto. Senhor, eu não tenho temperança. Quando alguém vem, me contraria, o sangue ferve, eu já digo um monte de coisa.
Senhor, eu sei que o Senhor tem temperança, eu quero, me ajuda. Será que Deus vai deixar você sem? Deus vai te dar. Mas você precisa mostrar interesse. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Então, a adoção é posicionamento. E a plena adoção é o poder, aquele tremendo batismo do Espírito Santo que virá. E será tão forte, disse o profeta, a tal ponto que nos arrebatará da terra. O pastor sempre usa o exemplo da eleição, né? Final do ano tivemos a eleição. O presidente foi eleito dia 27, não lembro. Foi eleito ali em novembro, né? No segundo turno. Mas eu pergunto, a assinatura dele tinha algum poder em novembro e dezembro? E dia 31 de dezembro? Nada. Mas ele era presidente. Mas dia 1º de janeiro, quando ele recebeu o diploma, aí sim a caneta dele funcionou. É o tipo, quando você recebe o Espírito Santo, você é o presidente. Você é um filho, posicionado. Mas quando aquela pedra de coroa vier, aquele tremendo batismo do Espírito Santo, aí a ele ouvir. Aí é com você. Que Deus nos ajude, irmãos. Feche seus olhos. Preciosíssimo e eterno Pai. É algo tão grande, Pai, que não pode passar por alto. Nós não queremos, Senhor, estar somente com o conhecimento intelectual. Como está chegando perante Ti, Pai, o relatório do tutor. Está chegando lá que somos interessados pelos negócios do Pai? Ou só temos interesses pelas coisas dessa vida, pelos entretenimentos? Pai, que isso possa tocar fundo em nossos corações. E que para aqueles que estão dormindo, o sono do descaso, possam acordar para essa realidade, Pai. Que essa plena adoção não virá para consertar a vida de ninguém, mas virá sobre vidas consertadas, posicionadas. E hoje é o tempo, agora é o tempo, Pai. Permita que a Tua igreja, Senhor, seja realmente dedicada, desperta no Senhor. Não deixe essa palavra, Senhor, ser somente mais um culto. Meu Pai, mas que isso fique em nossos corações, que isso possa reverter, que isso possa, ó Deus, trazer resultado, Pai. Eu preciso disso. Meus irmãos precisam disso, Pai. Eu oro com toda a sinceridade do meu coração. Leva-nos a esse posicionamento. Leva-nos a essa adoção. Leva-nos a refletir as 7 cores, os 7 Espíritos de Deus, as 7 naturezas do Cordeiro. Leva, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu lhe peço esta noite. Faça isso por nós, Pai. Amplia isso em nossos corações. Fixa isso nessas almas preciosas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço.